Olá, todos aqueles que lidam com gerentes de projetos, ou que contratam gerentes de projetos, ou que utilizam serviços de gerentes de projetos. Ou seja, toda a comunidade de gerenciamento de projetos. Já faz algum tempo que eu me questiono uma coisa, principalmente devido aí quando a gente trabalha com as empresas que contratam gerentes de projetos. E comecei a ver determinados fatos e que me levantaram alguns questionamentos. E um deles é o seguinte: quando você vai ao médico, um médico qualquer, seu médico particular, ou hospital, alguma coisa, você pergunta qual a marca do estetoscópio que ele utiliza, se ele sabe utilizar o estetoscópio. Quando você vai ao hospital, você pergunta se o hospital tem o tomógrafo computadorizado da marca A, B, C ou D. Então, por que se dá alguma relevância, ou se dá um, ou tanta relevância, quando se pergunta se o gerente de projetos sabe utilizar o gestor de cronograma da marca X ou da marca Y, a ferramenta de comunicação da marca A, da marca B, ou ainda o de documentos, né, o gestor de documentos C, D, F, G, H. Será que isso tudo é tão relevante? Será que isso determina o conhecimento, a capacidade do gerente de projetos, de um gerente de projetos? Vamos tentar explorar um pouco esse tema. Sou Alexandre Alamino, gerente de projetos por profissão, sou editor do canal Project Management for All e estamos aqui reunidos para debatermos e conhecermos mais sobre a profissão, sobre as disciplinas de gerenciamento de projetos. Neste vídeo, vamos debater sobre as características necessárias a serem exploradas no momento de selecionar um gerente de projetos para uma organização. Vamos explorar aspectos técnicos, aspectos comportamentais e, evidentemente, as questões de comunicação. De onde surge esse meu questionamento? Bom, quando analisamos todos os corpos de conhecimento, os body knowledge de gerenciamento de projetos, todos são unânimes em dizer que a maior parte do tempo de um gerente de projetos está relacionado à comunicação, de uma forma ou de outra, nos seus vários aspectos. Mas, enfim, é lidando com pessoas, é lidando, produzindo relatórios, produzindo informações, analisando informações, analisando contextos. E, no entanto, tenho visto que já há algum tempo, em vários lugares, em várias culturas, existe uma importância dada se o gerente de projetos trabalhou com um determinado tipo de ferramenta. E aí estou sendo bem específico, né? Ferramenta de gestão de projetos, gestão de cronogramas, ferramentas de comunicação, enfim, todos aqueles aspectos, até PowerPoint, né? Até ferramentas de apresentação, de se fazer apresentação. Como se isso fosse o, o primordial de um gestor de projetos. Eu diria o seguinte: se a pessoa não tem nem capacidade de aprender a trabalhar com isso, com todos esses conjuntos de ferramenta, ele nem gerente de projeto deveria ser, certo? Não, não faz sentido, né, perguntar se uma planilha, você utilizar uma planilha, saber usar uma planilha, é um requisito básico para você contratar um gerente de projetos. Mas, enfim, é isso que tem acontecido. E, por incrível que pareça, não é em um local específico, não é numa cultura específica. São em vários lugares. Em vários lugares,
enfim, não consigo analisar, verificar que isso seja uma característica de uma determinada cultura ou de uma determinada organização. Não. É uma prática que eu vejo que se disseminou. E estamos aqui tentando exatamente questionar sobre isso. E aí vem aquela pergunta: o que define, então, um gerente de projetos? No meu entendimento, ao longo desse tempo todo, a característica que eu vejo que é primordial a um gestor de projetos é a capacidade de analisar e entender o contexto do trabalho dele. Quais aquelas necessidades e expectativas que estão para além dos documentos? Porque é natural que as pessoas transmitam, desejem coisas que muitas vezes elas não conseguem se expressar totalmente no papel. E isso gera uma expectativa. E a gestão dessa expectativa você só consegue através de diálogo, através de conversa, através de análise, através de busca de evidências. Então, pergunto, o que é mais importante? Um gestor de projetos saber entender um contexto de relacionamento dentro do ambiente de projetos, e não só dentro da equipe. Um ambiente de gerente de projetos, para mim, é a equipe e os stakeholders externos aos projetos. Podem ser de uma ou mais organizações, não importa. Mas entender esse relacionamento, entender essa cadeia de eventos que está ali embasado, tá, é extremamente importante. E, no meu sentir, isso é uma opinião minha, isso é o que define um gerente de projetos conseguir entregar aquilo que o projeto foi determinado para, foi atribuído ao projeto. Um outro ponto, e que esse eu acho fundamental, é a questão das equipes, trabalhar com equipes. O gestão de projetos é mediação de relacionamentos. É uma espécie de mediação de relacionamentos. É entender o indivíduo da equipe, entender a necessidade do indivíduo da equipe, entender a necessidade do usuário, do cliente final, do fornecedor também. Ou seja, é um conjunto de necessidades que estão por trás daquilo tudo que a gente chama projeto e que alguém precisa entender, decifrar aquilo ali e compor soluções. Porque problema técnico é fácil de resolver. Chama o técnico resolve. Ah, minha televisão está com problema. Eu ligo para a empresa da televisão, ela manda um técnico lá, e o funcionário vai lá e resolve o problema, o técnico vai lá e resolve o problema. Ele não precisa saber o relacionamento que eu tenho dentro da minha casa, com quem eu me relaciono, se o meu filho gosta do canal A, se a minha esposa gosta do canal B, se o cachorro mordeu o controle remoto. Quer dizer, o problema técnico é de fácil resolução. Você liga para o técnico e o técnico resolve. O problema de relacionamento humano é um pouco mais complexo, bem mais complexo, diria. Porque você não sabe como o seu programador, no caso de TI, está indo trabalhar naquele dia. Você não sabe como o seu engenheiro, o seu servente, o seu técnico, no caso de obras de engenharia, como que aquelas pessoas chegaram no trabalho, a vida deles privada, e que, sinceramente, não é para entender em detalhes.
mas é saber compreender que determinadas coisas acontecem e essas coisas influenciam no resultado do projeto, influenciam no cronograma do projeto. Então, gerir o cronograma do projeto passa, antes de mais nada, por entender o que está acontecendo junto com a equipe. Por que a equipe diz isso ou aquilo sobre o prazo do projeto? Ah, porque eles não estão trabalhando, não querem trabalhar? Não. Porque é o conjunto de necessidades, é esse conjunto de necessidades que estão ali embasando todo aquele ambiente é que estão influenciando no desempenho geral do projeto. Então, é a ferramenta de recolha de horas, de gestão de cronograma, que vai definir o bom desempenho de um projeto? Ou é a capacidade de entender o que está acontecendo e propor soluções, ajudar na criação de soluções? É uma pergunta ainda em aberto. E ainda temos mais. Podemos ver outros aspectos. Divulgação. Divulgação de informação. Projeto. Ele tem dois tipos de informações. As informações boas e as informações ruins. É, nem tudo é uma maravilha num projeto. Aliás, na vida de ninguém é um projeto. É tudo bem, é tudo maravilhoso. A questão é como você comunica essas informações e para quem? Então, um projeto, a comunicação de um projeto, nesse sentido, ela, acredito, pelo menos no meu entendimento, mais uma vez, isso aqui é um entendimento meu, é muito mais importante na forma, na linguagem, de você se comunicar com as pessoas da maneira correta, que elas entendam e possam reagir adequadamente, do que efetivamente apresentar os dados pura e simplesmente. Olha, o projeto vai ficar atrás do cronograma porque a equipe não vai conseguir atingir o objetivo. Aquilo foi superestimado, etc. e tal. Pura e simplesmente. Ou você entender que existem fatores que podem impedir o desempenho desejado, influenciam o desempenho desejado, e aí você tem que ter a flexibilidade natural, né? Uma flexibilidade para entender aquilo que as pessoas estão fazendo e comunicar aquilo. Existe um outro ponto que é mais delicado ainda. Nem todo mundo dentro de um projeto se comunica, ou melhor dizendo, tem um desempenho técnico, uma performance igual, certo? Ou você cria expectativas maiores do que aquilo que a pessoa pode entregar, ou muitas vezes até o comportamento dela não é um comportamento adequado. E o desempenho da equipe é prejudicado, o próprio desempenho da pessoa é prejudicado. O gerente de projetos, no meu entender, é aquele que tem capacidade de entender o que está acontecendo e lidar com esse tipo de problema. De chegar, de conversar com a pessoa, de transmitir e dizer, olha, você foi mal no seu trabalho por causa disso e daquilo. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode, tem que botar o sujeito abaixo, ou o outro abaixo. Não, não é isso. Eu estou dizendo, ele tem que comunicar o problema. E tem que ter a maturidade e a capacidade necessária para, junto com a pessoa, resolver o problema. E atenção, às vezes o problema não tem resolução mesmo.
E aí você tem que dizer, olha, meu amigo, simplesmente chegou, o limite é esse. O final da estrada é aqui. Agora, você vai fazer isso como? De qualquer maneira? Mandando um e-mail? Olha, daqui, eu mando, ó, seu e-mail aqui. Seu destino está no e-mail. É assim? E vemos ainda outras questões. Podemos citar mais um outro aspecto também que é muito importante e que a gente pode dizer que estão totalmente interligados. Gestão de risco, problemas e finanças. Tem um outro ainda, qualidade, mas isso aí vamos deixar para um segundo momento. Ora, se o gerente de projetos não tiver capacidade de analisar o risco, e não só analisar, mas de perceber o tipo de risco e ter opções de tratamento de risco, é muito complicado, não? Porque senão o risco acontece, se torna um problema, e aí? O projeto para? O projeto tem prejuízo? Tudo isso influencia no desempenho financeiro do projeto. Desde que a gente começou a trabalhar com a gestão financeira de uma forma mais detalhada, mais profissional, digamos assim, a gestão do projeto, financeiramente falando, ela é de fulcral importância. E isso é responsabilidade do gerente de projetos. Ele saber analisar aquilo ali. Ele entender que inserir um produto ou um serviço novo numa organização é um negócio, faz parte de um negócio. Se ele é um prestador de serviços, ele tem que atender os padrões de qualidade exigidos pelo aquilo que o cliente contratou e também tem que rentabilizar a empresa para a qual ele presta o serviço. Se a pessoa não tem essa pegada, essa percepção, acha que só o técnico resolve, ah, não, eu entreguei tudo que estava determinado para ser vendido, sem problemas. O projeto atrasou, custou 15, 30, 40% a mais daquilo que deveria. E será que isso foi garantia de sucesso? Ou, uma vez identificado os problemas de desempenho, de andamento, coordenação de todas as atividades, aquele mesmo, aquela mesma solução técnica tivesse sido entregue de uma forma talvez um pouco diferente, talvez de uma forma faseada, talvez de uma forma, podemos dizer, exatamente, de uma forma faseada por etapas mais bem definidas, onde fossem identificadas as prioridades dentro do próprio projeto e você conseguisse um desempenho geral do projeto melhor, uma correção de rumos. Muitas vezes, esse tipo de situação ocorre, passa por uma correção de rumos. Ora, o projeto A foi vendido de uma determinada maneira e não se avaliou corretamente, ninguém avaliou, nem o lado A, nem o lado B, nem o cliente, nem o prestador de serviço, avaliou o que estava acontecendo, os detalhes. E aqueles detalhes causaram impacto. A partir daquele ponto novo, desse concreto novo, algumas decisões terão que ser tomadas. Cabe aos gerentes de projetos encaminhar isso de tal maneira que permita uma entrega eficiente e eficaz, tanto para um lado quanto para o outro. E isso você só aprende no dia a dia. E também temos uma outra questão, a questão da qualidade.
muitas, o que é o controle de qualidade? O chamado quality assurance. É garantir que aquilo que está sendo entregue, feito pelo projeto, está correto, né? Eu estou vendo, olhando o processo como um todo, se o processo está sendo seguido. E estou também dentro de um outro contexto ainda mais, com uma lupa maior, vamos dizer assim, né? Que seria a qualidade do produto, avaliando a qualidade do produto, vendo se aquilo ali está atendendo os requisitos básicos daquilo que foi determinado pelo projeto. E aí chega um ponto interessante. Pode, pode ser que foi determinado um produto, foi projetado um produto ou um serviço com um nível de qualidade, mas que os custos exorbitam, são muito maiores do que aqueles que estavam devidamente planejados. E aí? Esse é um típico problema. Como que você resolve isso? Algum ajuste terá que ser, algum ajuste terá que ser feito. Algum ajuste terá que ser feito. E nós, temos que lidar com esse tipo de situação. Dito isso, eu peço uma reflexão de todos. Qual a relevância do gerente de projetos saber trabalhar com a ferramenta de gestão de cronograma A ou B? Qual a relevância de saber do gerente de projeto saber trabalhar com a ferramenta de comunicação X, Y ou Y? É mais importante o gerente de projetos saber detalhadamente, conhecer detalhadamente uma ferramenta de projetos ou um ambiente de tecnologia, não? Um ambiente da tecnologia que ele está lidando, ou ele ter a capacidade de aprender a lidar com o desconhecido, ou ter um tempo de aprendizado curto para aprender aquilo que ele não conhece, para saber identificar o que é relevante, o que é importante. Sim, porque método e ferramenta são coisas que podem mudar no dia seguinte. Quantas e quantas ferramentas ao longo dos últimos 30 anos foram descontinuadas? Métodos de trabalho foram descontinuados. Formas de se analisar sistemas. Faz sentido você se preocupar com um gerente de projetos que tem uma responsabilidade muito maior na comunicação e na gestão do andamento do projeto? Ele está completamente ambientado, saber de trás para frente, de frente para trás, sobre o método A ou o método B de trabalho, sobre a ferramenta F ou sobre a ferramenta G de trabalho? Não, eu pelo menos não entendo que isso seja necessário. Façamos um adendo. Claro que existem gerentes de projetos e gerentes de projetos. Existem projetos e projetos. Evidentemente que quanto mais técnico, quanto mais próximo da técnica, né, o problema estiver, evidentemente que você precisará de
de pessoas que tomem decisões técnicas. Mas não se pode exigir desse tipo de pessoa, em contrapartida, outro tipo de comunicação, outro tipo de atitude ou de comportamento. Porque é verdade, não há como negar isso, não existe propósito nenhum em negarmos isso. Mas existem os perfis das pessoas. Tem pessoas que gostam de ser técnicos, tem pessoas que não gostam de ser técnicos. Eu já tive o prazer de conhecer uma pessoa que até hoje ele vibra por estar atrás de um computador construindo ferramentas. E posso dizer, ele espero chegar na idade dele já está fazendo as coisas somente por lazer, mas ele gosta de estar naquilo ali. Ele gosta daquele tipo de exposição, daquilo ali. Conversar com ele é conversar sobre técnica. Entretanto, também conheço pessoas que, embora saibam daquilo que ele está falando, tem muito mais um viés na comunicação e no entendimento que acaba suprindo aquela outra necessidade. Então, é preciso analisar se você deseja, se as organizações desejam, se os clientes desejam técnicos ou gerentes de projetos. Técnicos que entendam de gestão de projetos ou se desejam gerentes de projetos. Porque tudo isso vai influenciar na dinâmica, tanto na dinâmica de contratação quanto na dinâmica do desempenho, do dia a dia das pessoas. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí o like, lancem suas perguntas, vamos promover um debate, compartilhem o link com todos os seus conhecidos, com toda a sua rede de relacionamento. Vamos debater esse tema e vamos debater outros temas também. Gostaria de ouvir vocês mais, gostaria de ouvir suas sugestões, gostaria de ouvir suas críticas positivas e negativas, com educação, com respeito, como todos serão tratados nesse canal. Grande abraço a todos.